Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 30. Diz assim a palavra de Deus: se tenho de gloriar-me, gloriarei-me no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas mandou guardar na cidade dos Damascenos para me prender. Mas, num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstendo-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paizinho, nós estamos aqui reunidos nessa noite, meu Pai, reconhecendo que Tu és o nosso Senhor, que Tu és excelente. Eu venho pedir, Espírito Santo, que o Teu poder, que o Teu discernimento, que o Teu conhecimento, que a Tua graça venha repousar sobre os nossos corações, meu Pai, nos abrindo para a Tua palavra. Que o Espírito de revelação, Senhor, venha sobre nossas vidas nesse momento e que o ambiente seja modificado, meu Pai. Sabemos que a nossa adoração tem subido ao altar do Teu trono, meu Pai, mas nós clamamos agora algo especial, um momento de encontro contigo através da Tua palavra, meu Pai. Tu sabes, meu Pai, que de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer para esse povo. Tu sabes, meu Pai, da minha fraqueza. Tu sabes, Senhor. Mas eu peço que o Senhor venha nos ajudar, que a Tua presença venha ser manifesta, que a Tua presença seja real nesse momento, desarmando e fazendo com que as nossas defesas sejam totalmente lançadas ao chão, em honra e glória do Teu nome, meu Pai. Pai, nos abençoa, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu queria trazer uma mensagem hoje sobre gloriando-nos na nossa fraqueza. Nós temos visto aqui a carta de Paulo aos Coríntios. E nós vemos a carta de 2 Coríntios é uma defesa do seu apostolado. Porque nós vemos um homem como o apóstolo Paulo, que foi comissionado por Deus para pregar aos gentios, não para pregar aos judeus. Ele é conhecido como apóstolo dos gentios. E esse homem comissionado por Deus, ele começa a anunciar a palavra de Deus, e num primeiro momento o povo começa a receber a sua palavra. A mesma coisa acontece conosco, sempre num primeiro momento a gente começa a receber a palavra de quem é novo. A gente percebe isso quando a gente traz alguém de fora aqui, parece que o impacto ele é maior. Por quê? Porque as pessoas já estão acostumadas com o pastor da igreja pregando, com a pastora, e quando vem alguém de fora parece que o negócio é diferente. Mas eu falo que a convivência, a intimidade, ela faz com que muitas vezes a nossa palavra perca um pouco de peso. A intimidade muitas vezes faz com que um pouco de desonra comece a tomar parte
daquela relação entre discípulo e ensinador. E foi o que aconteceu com Paulo. Paulo, ele começou a ser desacreditado diante dos seus. E alguns diziam que ele, quando escrevia cartas, ele escrevia com muita veemência, mas quando ele chegava no tete a tete, ele era mais brando. É lógico. Ele era sábio, ele ia no amor de Deus. E algumas pessoas se aproveitavam dessa fraqueza de Paulo para poder desacreditar o ministério de Paulo. E Paulo, ele começa a falar a respeito das suas fraquezas. Começa a falar que nem sempre ele foi esse Paulo que escrevia algo, coisas inefáveis, coisas que recebeu direto do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele começa a se abrir, ele começa a dizer que realmente ele não tinha muitas coisas, ele não era um super-homem de Deus. E é isso que nós temos que entender nessa noite. Eu queria falar muito sobre as nossas fraquezas. Porque nós vivemos numa sociedade hoje que valoriza pessoas que conquistaram. Nós valorizamos muito a imagem. Nós vivemos hoje num evangelho que valoriza a imagem. Se você abrir hoje as redes sociais, o Facebook, por exemplo, você vai ver que as pessoas, elas colocam ali a sua melhor foto. Elas capturam o seu melhor momento para poder colocar naquela fotinha, para que todos que ali passem possam olhar para aquela pessoa e falar: aí vai uma pessoa feliz. Aí vai um servo de Jesus exemplar. Aí vai uma pessoa que realmente, verdadeiramente conhece a Deus. Aí vai uma pessoa em que, pelo que eu olho nas fotos, para ela não tem problema nenhum. Vivemos num mundo hoje de imagem. Algo que Satanás, algo de um mandamento que Deus institui, Satanás ele pega para poder corromper a isso. Por quê? Porque Deus ele vai fazer assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Como a gente falou muito sobre imagem aqui semana passada, sobre a manifestação de Deus, o inimigo ele é profissional em pegar coisas que Deus faz para o bem e transformar para mal. Só que muitas vezes nós vemos que aquilo que as pessoas transparecem, aquilo que as pessoas demonstram ser, são o quê? São demonstrações de fortaleza, são demonstrações de força. Mas por dentro, muitas vezes, as coisas não estão andando conforme aquilo que ela expressa exteriormente. O homem, ele tem prazer em se mostrar mais daquilo que ele é por dentro, para poder falar para as pessoas algo que ele não é. Nós vamos ver Jesus caminhando caminhando ali na Galileia. E ele tinha muito problema com quem? Ele tinha problema com prostituta? Não. Ele tinha problema com os homossexuais da época? Não. Ele tinha problema com os cobradores de impostos da época? Não. Mas ele tinha problema com uma classe chamada escribas e fariseus e saduceus. Por quê? Porque era uma turma que se importava muito com aquilo que estava externamente. Era um povo que, em Mateus 23, Jesus compara essas pessoas ao quê? A sepulcros caiados. Por quê? Porque eram bonitos e pintados por fora. Você olhava por fora, era branquinho, pintado bonitinho. Mas por dentro era cheio de coisa morta. Era cheio de podridão. Era cheio de imundícia. Jesus, ele extraía dessas pessoas o que elas tinham de pior. Porque uma coisa Jesus vai fazer com você num primeiro momento, quando você se achega perto dele. Num primeiro momento que você se achega a Jesus, ele vai trazer à tona na tua vida aquilo que você tem de pior. Porque ele não quer que você conviva com aquilo que você tem de pior. Ele quer melhorar você por dentro. E ele vai ter que trazer para fora aquilo que não está bem, aquilo que não condiz com aquilo que está por fora. É isso que Jesus veio para fazer, meus amados. Jesus, ele não veio pregar um evangelho de aparências. Jesus, ele não veio para ficar bonitinho na foto. Jesus, ele não te chamou para você ter a melhor foto no Instagram, no Facebook. Jesus, ele te chamou para ser conforme a imagem dele. E conforme foi cantado aqui ontem, sabe de onde que ele começa isso? De dentro para fora. É de dentro para fora que ele começa.
E a gente tem dificuldade de lidar com aquilo que está dentro de nós. Nós temos uma dificuldade tremenda de lidar com aquilo que está dentro de nós. Aí você vai falar assim, pastor, não tenho não tem. Quando você vai, experimenta, eu sei que nem todo mundo faz isso, mas experimenta fazer um jejum. Eu por muito tempo na minha vida eu fiquei fugindo de jejum, sabe por quê? Porque quando eu começava a jejuar, eu começava a ficar irritado. Quando eu começava a jejuar, eu começava a ficar cansado, quando eu começava a jejuar, eu não queria ler a palavra de Deus. Quando eu começava a jejuar, eu não queria fazer mais nada. E por um tempo eu parei de fazer jejum. Só que eu vejo jejum na Bíblia, jejum é bíblico. Jejum não é a base da minha salvação, mas jejum é bíblico. Paulo falando que fez jejum. Nós vamos ver Jesus falando sobre jejum. Nós vamos ver sobre jejum na palavra de Deus. Só que por que isso? Um dia eu fui orar e fui questionar Deus. Porque aprenda a questionar Deus, tá, gente? Deus ele não tem problema com as suas perguntas, não. Vá para o teu quarto em secreto e pergunte as coisas para Deus. Talvez ele não responda na hora, mas uma hora ele responde. E ele respondeu para mim, sabe por que você tem problema com jejum? Porque no momento que você jejua, o meu espírito mostra para você o que você tem de pior por dentro. No momento que você jejua, eu consigo extrair de você aquilo que eu preciso consertar na tua vida, e você tem dificuldade de encarar isso. Ou seja, quando eu não estava jejuando, a minha irritação era o quê? Ela era maquiada por algo que eu fazia. Quando eu não estava jejuando, a minha indisponibilidade para ler a palavra de Deus, eu talvez maquiava aquilo com alguma coisa, e às vezes nós vamos maquiando a nossa vida, escondendo as nossas fraquezas, e principalmente quando a gente entra na igreja. Quando a gente coloca os pés para dentro daquela porta, a gente quer se mostrar que somos os mais espirituais do mundo. Eu já fui tirar períodos de oração, onde eu sabendo a condição espiritual da pessoa, eu já vi pessoas vindo do meu lado e falando em língua estranha 10 vezes mais alto que as outras pessoas. Para quê? Para que eu pensasse que aquela pessoa estava bem espiritual. Só que língua estranha não é sinal de que a pessoa está bem espiritualmente. Como eu disse semana passada, dons espirituais não querem dizer nada que a pessoa está bem espiritualmente. O que vai falar para que a pessoa está bem espiritualmente, ela está vivendo uma vida de pleno fruto do Espírito. E qual que é o fruto do Espírito? É o amor, é a paz, é a longanimidade, é a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Ou seja, a pessoa está falando em língua estranha, mas ela não consegue ver um pedaço de picanha na frente dela, não consegue se entupir de comer picanha. Pastor, crente não bebe, mas come pra caramba. Parabéns, você é um glutão, cara. A gente tem dificuldade de lidar com essas coisas, a gente tem dificuldade de lidar com aquilo que muitas vezes Jesus começa a expor para fora. E sabe qual que é o resultado disso? A gente começa a nos agarrar, sabe em quê? Em dons que o Senhor colocou em nós. Em áreas da nossa vida que nós somos bem-sucedidos, nós nos agarramos nisso e fazemos disso a nossa bandeira. Ou seja, o empresário que é bem-sucedido, sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a agradar todo mundo. Para quê? Para que as pessoas possam saber que aquele é um homem bem resolvido na sua área financeira, na sua área de atuação. Às vezes Deus concedeu um dom para alguma pessoa, e como eu disse, dom, meus amados, não tem nada a ver com fruto. São coisas distintas. E às vezes a pessoa lá recebeu um dom do Senhor, e nós vamos ver ali em Romanos 11, 29, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, você que recebeu um dom de Deus, você não perde. Se você cair num pecado e se distanciar muito de Deus, aquele dom ele vai ficar adormecido em você. Mas no momento que você retornar para o Senhor, aquele dom volta. Foi o que aconteceu com Sansão. Sansão ele era a expressão máxima de um poder externo daquilo que o Espírito Santo podia fazer. Vai falar que o Espírito vinha sobre Sansão e ele pegava a galera e moía a galera na porrada. Só que não tinha domínio próprio nenhum.
Não podia ver um rabo de saia nenhum, que ele já caía no pecado. Vai dizer que um dia, aquilo que concedia força a Sansão, que era as suas 7 tranças, não era o cabelo dele não, tá? Eram as 7 tranças de Sansão, que nada mais era que um candelabro virado de cabeça para baixo, um simbolismo que o que dava força para Sansão era o Espírito Santo derramando o seu azeite sobre a cabeça dele. No dia que as suas madeixas foram cortadas, acabou o poder dele. Só que um dia, ele, em se arrependendo, em que os seus olhos já estavam furados, onde ele já tinha perdido toda a sua glória, onde foi exposta toda a fraqueza de Sansão, sabe o que aconteceu? Deus, ele visita Sansão e vai dizer que naquele dia, ele matou mais homens na sua morte do que em vida. Sabe por quê? Porque o evangelho de Jesus, uma vez que você entende, você tem que morrer para você mesmo. Enquanto você quiser viver esse evangelho de exterioridade, enquanto você quiser manter uma aparência, as coisas não vão acontecer na tua vida. As coisas sobrenaturais não acontecem em nossas vidas. Mas a partir do momento que nós expomos a nossa fraqueza, aí sim, Jesus começa a agir em nós e coisas sobrenaturais começarão a acontecer. É isso que Deus quer fazer conosco. Chegou o momento de nós tirarmos para fora aquilo que está nos contaminando por dentro. E Paulo, ele começa a falar para essas pessoas que estavam acusando ele, eu não tenho do que me gloriar, a não ser do que? Das minhas fraquezas, das minhas debilidades, dos meus pecados. Porque, gente, Paulo tinha pecado, tá, gente? Vai lá na carta de Romanos, capítulo 7 em diante, você vai ver que ele vai falar: ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo tinha pecado. Porque às vezes a gente idolatra Paulo como se fosse Deus. Paulo tinha pecado. Porque ele era ser humano, ele estava exposto ao pecado, assim como eu e você. Jesus também estava exposto ao pecado. Mas ele não pecou. Mas nós estamos expostos ao pecado. E não adianta a gente querer fazer uma imagem que não somos pecadores. E Paulo, ele fala assim, então eu não posso me gloriar naquilo que Deus revelou para mim. E olha, que eu tenho coisa para poder me gloriar. Eu vou contar uma história para vocês. Ele começa a falar. Eu não sei se eu conheço um homem que há 14 anos atrás, isso ele está falando dele, que foi arrebatado em espírito e levado até o 3º céu. Ou seja, foi levado até as regiões celestiais, aonde há um movimento celestial, aonde as coisas de Deus acontecem, aonde as coisas são determinadas para poder acontecer aqui na terra. E estando nesse lugar que é chamado paraíso, paraíso era um conceito grego que compunha um lugar chamado Hades. O Hades era composto o quê? Por inferno, lugar de tormento e seio de Abraão. Esse seio de Abraão, uma vez que Cristo ele é levado aos céus, a palavra de Deus vai dizer lá em Efésios capítulo 4, verso 8, que levou cativo o cativeiro. Ou seja, ele pega essa região do Hades e transporta para as regiões celestiais. E lá passa a se tornar o paraíso, morada das pessoas que hoje descansam no Senhor. Aleluia. E Paulo foi levado para esse lugar. E vai falar que nesse lugar ele começou a ver coisas que eram inefáveis, ou seja, eram coisas tão poderosas que se falasse para os homens não iam acreditar, os homens não iam compreender. Por quê? Porque para você poder compreender as coisas do céu, meus amados, primeiro você precisa ter a mente de Cristo, primeiro você precisa ter uma mente transformada, e para você ter uma mente transformada, você precisa se entregar inteiramente a Jesus. Você precisa se parecer com Jesus. E a gente vê hoje pessoas, até na internet, querendo repetir algumas coisas que recebem por aí, mas sem que isso tenha entrado no coração. Por quê? Porque nessa parte ainda a pessoa não tem a mente de Cristo. Nós precisamos buscar essa mente de Cristo para que a mensagem do Evangelho ela se torne comum para nós. Ela se torne uma mensagem simples para nós. A mensagem do Evangelho ela tem que ser simples para nós. E às vezes a gente vê grandes pregadores falando, a gente fala, nossa, como o cara sabe? Não é que o cara sabe,
Ele entrou naquilo, ele tem a mente de Cristo. E ele está nos puxando para nós venhamos a ter essa mente de Cristo. Por isso que no começo, no capítulo 11 de 2 Coríntios, ele vai falar: o meu medo é que vocês se apartem da simplicidade que há no Evangelho de Cristo. Porque Paulo já estava permeado, ele tinha entrado num ambiente onde tudo exalava Jesus. Eu pergunto para você nessa noite: será que tudo exala Jesus para você? Em todas as coisas você consegue enxergar Jesus? Porque parece, meus amados, que a gente só enxerga Jesus quando há um milagre aqui na frente. O coxo anda, o paralítico começa a andar, o surdo começa a ouvir, o mudo começa a falar. Aí a gente fala: Jesus é bom, Jesus está operando. Mas eu estava conversando até aqui com o Ney antes de começar o culto. O maior milagre que Jesus faz é a transformação da mente numa mente carnal, de uma mente humana, numa mente de Cristo. Esse é o maior milagre. Onde a pessoa começa a enxergar Jesus em todas as coisas. Para que aquela pessoa possa dizer: porque dele e para ele são todas as coisas, porque todas as coisas apontam para Jesus. Ele é o centro de todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Você foi feito por ele e para ele. Eu pergunto para você essa noite: será que você consegue se enxergar como um elemento crucial para a implantação do reino de Deus aqui na terra? Porque tem pessoa que vai falar: pastor, eu não sou capaz ainda de expressar o reino de Deus nessa terra. Filho meu e filha minha, você é criação de Deus, você é trabalho de Deus, você está sentado nesse banco de igreja aqui nessa noite para poder expressar Jesus nessa terra. Você precisa ter a mente de Cristo. Só que para tudo aquilo que Cristo vai fazer, para tudo aquilo que Cristo vai construir, ele precisa desconstruir algo. Ele precisa fazer uma desconstrução. Ele precisa abrir caminho para que a palavra dele possa entrar. A física nesse momento começa a operar nas coisas que Jesus faz. Porque duas coisas não vão conseguir ocupar o mesmo espaço. Nesse caso eu vou dizer para vocês que dois espíritos não vão conseguir habitar no mesmo espaço, na mesma pessoa. Ele precisa tirar algumas coisas, ele precisa tirar alguns conceitos. Ele vai começar uma obra chamada obra de santificação nas nossas vidas. O que é santificação? Muitas vezes a turma fala: santo, o que é santo? Santo é o separado? Não. Santo é aquilo que se parece com Jesus. Santo é aquilo que se parece com Jesus. Como eu disse aquele dia, quando Isaías ele vê o trono da glória, o que ele vê? Ele vê Jesus, e o que os anjos falam? Santo, santo, santo. Santo é aquele que se parece com Jesus. E Paulo, ele começa a falar que ele teve essas visões, ele podia se gloriar de tudo isso. Ele podia falar: cara, eu sou o cara que fui lá no trono de Jesus e vi tudo, não foi coisa de escrito não. Eu vi coisa de cinema 3D. Eu vi coisa no real, eu estive lá, eu vi Jesus. Jesus apareceu para mim, ele escreve lá na carta aos Gálatas que Jesus esteve diante dele e passou todo o esquema para ele. Ele era o cara que seria o mais requisitado hoje para pregar em qualquer igreja. Porque ele tinha revelação genuína. Só que ele vai dizer que por causa da excelência, da sublimidade das revelações, por causa dele ter sido desenvolvido em uma área espiritual, o que Deus fez? O próprio Pai permitiu que um enviado de Satanás o esbofeteasse, para que ele não se exaltasse, para que ele não fosse orgulhoso. Sabe por quê, meus amados? O orgulho impede o agir de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes, meus amados, a gente pensa que a gente não é orgulhoso porque a gente dá uma cesta básica. A gente pensa que a gente não é orgulhoso porque a gente muitas vezes anda com uma roupa já desgastada, uma roupa até rasgada. E isso não quer dizer se nós somos orgulhosos ou não. Sabe o que é o orgulhoso? O orgulhoso é aquele que não deixa Jesus trabalhar no coração dele.
É aquele que não aceita aquilo que Jesus expõe, aquilo que Jesus tira de nós, aquilo que Jesus revela para nós que nós somos. Esse é o verdadeiro orgulhoso. É aquela pessoa que está orando lá naquele momento e Jesus fala assim, ó, porque Jesus, o Espírito Santo, ele não acusa. O Espírito Santo, ele convence. E ele fala, filho, filha minha, isso que você está fazendo, no meu reino, nós faríamos assim. É assim que Jesus fala. É aquele aperto que você sente no coração e fala assim, pô, eu tinha que fazer de forma diferente. O diabo não, o diabo ele chega e fala, cara, você é um cabeçudo, cara. Você não é digno de estar na igreja. Você não é digno de ter a esposa que você tem. Você não é digno de nada. Isso é mensagem satânica. Isso traz culpa. A culpa não traz arrependimento para ninguém. O que traz arrependimento para nós é olharmos para a misericórdia do Senhor. É olharmos para a graça de Jesus Cristo. Isso vai tratar as nossas mazelas, os nossos pecados, as nossas fraquezas. É você olhando um que é forte e que venceu por você na cruz, sendo você ainda pecador. É o que vai estar escrito na carta aos Romanos, no capítulo 5, que Deus, ele prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Ele não te amou porque você entregou cesta básica. Ele não te amou porque você usa roupa boa. Ele não te amou porque você tem diploma. Ele não te amou porque você tem um cargo elevado na tua empresa. Ele não te amou porque você está aqui nesta noite. Ele te amou porque você era um pecador. Foi isso que chamou a atenção de Deus. Porque às vezes, nós muitas vezes, nesse orgulho enrustido que nós temos, nós vamos olhar para Deus, nós vamos orar ao Senhor e vamos falar, Senhor, o Senhor está vendo tudo o que tenho feito na tua obra. O Senhor tem olhado para tudo aquilo que eu tenho feito, eu não tenho faltado culto, eu não tenho me desviado, eu não tenho feito nada. E por que você não olha para mim? Sabe o que acontece nesse momento? Nós nos assemelhamos igual o irmão da parábola, que eu não gosto de falar parábola do filho pródigo. Eu gosto de falar parábola do filho que ficou. Porque essa parábola vai contar a história de dois meninos, em que um chega primeiro para o seu pai, pai, me dá a minha herança, que eu quero ir embora. Era o irmão mais novo. Eu sinto que isso dói no coração do pai, sabe por quê? Uma herança você recebe quando? Quando seu pai morreu. Você só recebe uma herança quando tua família morreu. Ou seja, aquele jovem estava dizendo para o pai, ó pai, para mim você já morreu, o que importa para mim é o que você pode me dar, o que importa para mim é o que você tem. Dá o que eu tenho direito, eu vou embora. E ele pegou a graninha dele, ficou um tempinho ali, vazou, porque o interesse dele naquele momento era o dinheiro. Ele estava interessado no dinheiro do pai. E todo mundo conhece a história, lá de Lucas capítulo 15, vai falar que ele gastou absolutamente o seu dinheiro, ele passou até que chegou um momento que veio uma grande fome sobre a terra, ele foi trabalhar junto com um dos seus amigos, porque o mesmo amigo que ajudou ele a torrar a grana, foi o mesmo amigo que teve que ajudar ele no momento de dar um serviço de criar porcos, e criar porcos naquela época era o serviço mais indigno que tinha. Mas aquilo fez bem para aquele jovem, porque extraiu algo de dentro dele, a qual ele não conseguia enxergar, quando o olhar dele era um olhar somente de pedir as coisas para o pai. Quando ele enxergava o pai somente como um banco, ele não conseguia enxergar aquilo que de ruim estava dentro dele. E quando nós enxergamos Deus também como apenas um fazedor de bênçãos para nós, quando nós enxergamos Deus somente como aquele que pode entregar algo para nós, como aquele que pode suprir uma necessidade nossa, nós somos semelhantes a Ele. Qual que é a tua oração quando você dobra o joelho e entra no teu quarto? É Pai me dá, Pai me dá, Pai me dá? Ou a tua oração é Pai, me revela Jesus, porque eu preciso ser igual a Ti. Me revela Jesus, porque eu preciso ser igual a Ti. Porque uma vez Ele revelando Jesus para você, você vai olhar para Jesus
e vai olhar para aquilo que você é e vai falar: eu preciso melhorar muito. E foi isso que aconteceu com esse jovem. Eu preciso voltar lá para o meu pai, lá eu tenho de tudo, lá os empregados dele estão sendo bem mais tratados do que eu aqui nesse lugar. E ele fez um discurso pronto, porque sabe o que acontece, gente? A gente pensa que o que vai fazer Deus amar mais a gente são os nossos discursos prontos. Ai, pai, eu preciso de ti. Eu te amo. A gente já entra no quarto de oração com o discurso pronto. A gente já entra escrito aquilo que a gente já errou para poder colocar diante do Pai. A gente faz um esboço para entrar no nosso momento de particular com Jesus. Então eu vou chegar lá diante do meu Pai e vou falar: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti e já não sou digno de ser chamado seu filho. Como se fosse um mantra. A gente faz isso hoje em dia, gente. A gente faz. Eu vou ganhar tal coisa em nome de Jesus. Parece que tudo que a gente coloca, fala e coloca atrás em nome de Jesus, vai dar certo. Tudo em nome de Jesus. Eu já fui em lugar que o cara fala assim: gente, vamos ficar em pé em nome de Jesus? Agora vamos sentar em nome de Jesus. Gente, seguinte, a igreja está passando necessidade, eu preciso que vocês ofertem em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. Por quê? Porque a gente está viciado em fazer frase pronta para o Senhor. A gente não está preparado para a gente chegar e nos desnudar diante de Deus e entregar para o Senhor tudo aquilo que está dentro de nós. Porque o Senhor, Ele não está querendo receber nada de bom seu, não. Ele está preparado para receber o que você tem de ruim dentro de você. Porque nós vamos para o simbolismo lá atrás. O simbolismo antes da morte de Cristo era o que? Era um sacrifício de cordeiro. E o sacrifício do cordeiro era oferecido bem na entrada do tabernáculo, que era um lugar chamado átrio. No átrio tinha um altar chamado altar de holocaustos. Esse altar era um altar de madeira revestido com bronze. Era um altar muito grande, um altar mais ou menos desse tamanho. E tinha uma grelha para churrasco ali. E ali o sacerdote ele fazia o sacrifício do cordeiro. E ali ele colocava aquele cordeiro para poder ser assado naquele altar de holocaustos. E aquela fumaça subia até Deus como um cheiro agradável e pacífico. E aquela oferta ali simbolizava o quê? Simbolizava o meu e o seu pecado. Ou seja, Deus não estava interessado, era para ser um gado sem defeito, sim, mas era para ser sem defeito para assumir a nossa culpa, para assumir o nosso pecado, para poder subir diante de Deus. Então o que Deus estava interessado não era algo bom, o que Deus estava recebendo era o que você e eu e você temos de pior. Ou seja, o que Jesus recebe de nós hoje, o que Jesus quer receber de nós não é as suas boas obras. Lógico, as boas obras vão ser consequências de uma vida com Ele, mas o que Jesus quer realmente tratar nas nossas vidas é aquilo que nós temos de pior. Foi para isso que o jovem voltou. Ele falou: vou lá voltar na casa do meu pai. Lá o quê? Lá eu tenho abraço, lá eu vou ter tudo aquilo de bom. E vai dizer que na hora que esse jovem está voltando, o pai já estava olhando para ele. O pai de longe já sabia que o seu filho iria voltar. Sabe por quê? Porque o amor de Deus, ele nos atrai. O amor de Deus, por mais que você esteja frio, por mais que você entrou aqui nessa noite desanimado com as coisas da fé, saiba, Jesus está esperando você voltar. Ele te atrai. Imagina aquele jovem voltando, ele foi com a sua frase pronta. Sabe o que o pai fez? O pai o agarrou e deu um beijo, não deu nem bola para o discursinho que ele fez. Jesus não está preocupado com o discursinho que você vai fazer, não. Sabe o que ele está preocupado? Salmo de número 51 vai dizer: os sacrifícios para o Senhor são um coração quebrantado e contrito. A um coração quebrantado não desprezará, ó Deus. Ele está preocupado com o seu coração quebrantado. Ele está preocupado em você dobrar o seu joelho diante dele e falar: Senhor, Senhor, eu estou com problema com pornografia. Pai, eu estou com problema com dinheiro. Pai, eu estou com problema que eu não consigo mais me apaixonar pelas coisas que são tuas. Porque ele só vai conseguir tratar você naquilo que você expõe para ele. Ele só vai conseguir tratar para você aquilo que o cordeiro queimou e subiu como sacrifício para ele.
Sabe como que ele vai escutar a sua oração? Vai falar que a nossa oração sobe como um cheiro agradável. Ele não vai escutar a sua oração, ele vai cheirar a sua oração. Sabe por quê? Porque aquilo vai entrar nas entranhas de Deus. E aquilo vai ser trabalhado dentro de Deus. E Ele vai retornar aquilo, sabe o quê? Com quebrantamento para a tua vida. Com amor. Ele vai derramar um amor tremendo, sabe como? Aquele amor derramado sobre a tua vida, sabe o que vai acontecer? Aquilo que Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 14. O amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sabe o que é isso? Você vai pecar e vai olhar, poxa vida, eu não me sinto bem fazendo isso, sabe por quê? Porque tem um que morreu no meu lugar. Tem um que sofreu na cruz no meu lugar por causa dessa besteira que eu estou fazendo agora. O que eu tenho que fazer agora? Se voltar para ele e não fazer mais. É isso que ele vai olhar para você e vai falar: não faça mais. Ele não vai dar discurso para você. Deus não é Deus de discurso. Quem fica dando discurso é a gente. Minha esposa que sofre comigo, porque quando eu vou falar alguma coisa para ela, eu faço forte discurso. Idem, né? Ela também, esposa, na hora que vai falar com o marido, forma aquela redação, né? Não, você não pode... E vem. Negócio de discurso é coisa da gente. Deus não é Deus de discurso. Deus é Deus de mudança de mente. Mudou a mente, não fez mais, acabou. O que ele disse para aquela mulher pecadora? Vai e não peques mais. Acabou. Não teve vitimismo nenhum, não teve nada. O problema é quando nós entramos num vitimismo, meus amados. Porque sabe o que é o vitimismo? Não vou mais naquela igreja não, que o pastor não olhou para mim, o pastor não deu Pai do Senhor para mim. Não vou mais lá. Não vou mais lá porque eu fui falar com o irmão não me tratou em amor. O que é tratar em amor? É passar perfuminho em você? É dar balinha de coraçãozinho para você para poder conversar? Porque a gente confunde as coisas, meus amados. Os nossos falsos conceitos. Como eu disse, a gente pensa que o soberbo é o que anda bem vestido. A gente acha que o soberbo é o que tem um carro bom. E a gente pensa que o humilde é o que tem a roupa rasgada. Só que às vezes o camarada que tem roupa rasgada, às vezes ele tem roupa boa na casa dele. E ele não está sendo humilde, ele está sendo o quê? Desleixado. A gente tem uma falsa noção de humildade. Humildade é aquele que deixa Deus, é aquele que se quebranta e fala: Senhor, eu estou errado. Ele não fica de vitimismo. O vitimista, ele é mais orgulhoso do que aquele que muitas vezes você acha que é soberbo, daquele que muitas vezes você acha que pelo fato dele ter dinheiro, ele é arrogante. Porque o vitimista, ele tem as suas mazelas, ele tem os seus pecados, por dentro dele está tudo podre, mas ele fica querendo jogar a culpa nos outros. Sintomas de orgulho, sintomas de pecado. O que aconteceu lá no Éden? Quando Adão e Eva caem, Deus ele vai lá falar com o quê? Com o camarada que ele passou a ordem para ele. Adão, cadê você? Estou aqui escondido aqui no arbusto, porque eu vi o barulho do Senhor chegando, eu tive medo. Adão? Mas por acaso você comeu? Por que você teve medo? Porque você não sabia o que era bem e mal. Se você teve medo, então é um sinal que você já tem o conhecimento do bem e do mal. Você comeu daquela árvore que eu falei para você não comer, né? Tranquilo. Olha como é que é Deus. Tranquilo, não tem discurso. Aí ele então, sabe o que é? É a mulher que você deu para mim. Não foi ele que pecou. Foi a mulher que você deu para mim. Ou seja, eu não tenho culpa. É você que não estava... Deus, você só vem na viração do dia. Você tinha que saber o quê, Deus? Você está errado, Deus. Você tinha que estar aqui do meu lado toda hora. Você não podia deixar eu fazer isso. Mas enfim, já que você deixou fazer, então eu vou falar, foi a mulher que você deu para mim. E Deus vai lá falar com a mulher. Falou: Eva,
que aconteceu? Ah, então, a serpente me enganou. Ou seja, transferência de responsabilidades de algo que era errado deles. Era muito mais fácil eles chegarem a Deus. Erramos. Pronto, acabou. Deus cobriria com a sua graça. Sabe por quê? Porque vai falar que a graça, ela, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus, Ele não tem problema com o seu pecado. A gente não vê em momento nenhum, na hora que eles pecam, Deus olhando e falando: Nossa Senhora, eles pecaram. O que eu vou fazer agora? Você não vê Deus fazendo isso, simplesmente tranquilo. Deus não tem problema com o pecado. Em momento nenhum você vê Jesus tendo encontro com os pecadores, falando: nossa, chegou lá na casa de Zaqueu, né? Imagina Jesus fazendo igual a gente faz, né? Chegando na casa de Zaqueu: nossa, Zaqueu, cobrador de imposto, hein? Nossa, caramba, você está roubando os outros, hein? Jesus não fez isso. A própria presença de Jesus, sabe o que ela faz? Ela nos dá segurança em sabermos que nós vamos ser perdoados. Se você não tem uma segurança no teu coração que você não foi perdoado ainda do teu pecado, saiba, está faltando Jesus na tua vida. Porque a pessoa de Jesus, a presença de Jesus, nos dá a segurança que os nossos pecados foram perdoados. Foi isso que o jovem se lembrou. Ele lembrou: eu lembro que lá perto do meu pai eu me sentia bem. Quando eu fazia as coisas erradas, meu pai me ensinava o certo. E eu tinha segurança por isso. E vai dizer que naquele momento, o pai fala assim: coloca sandálias nos pés do meu filho. Porque sandálias na Bíblia vai falar que aquela pessoa, ela foi restituída a uma condição de não escravidão mais. Porque um escravo não tinha direito de usar sandálias. Então ela é conduzida novamente a uma posição elevada. É colocado vestes novas, ou seja, uma restituição diante de Deus. Porque todas as vezes que se coloca vestes novas na Bíblia, vai falar de um novo relacionamento com Deus, um relacionamento de justiça. E vai falar que aqueles homens colocam também um anel. O anel conferia o quê? A autoridade do pai. O anel tinha o brasão da família. E com aquele anel ele podia o quê? Assinar em nome do pai. Ou seja, é restituído novamente a sua condição como filho. E como filho herdeiro. Porque o que lhe fazia herdeiro não era a herança. O que fazia herdeiro era a filiação com o pai. E por que eu gosto de chamar da parábola do filho que ficou? Porque nesse momento mexe com o camarada que estava lá. E o cara que chega todo certinho, aquele que aparentemente aos olhos de todo mundo era tão certinho, era o que não cometia erros, era o que externamente não tinha nada para falar para ele. Mas ele chega para o pai e fala: pô, pai, você vai receber ele de volta? Esse cara aí não chama nem de meu irmão, você vai receber esse aí de volta? Esse que pegou o dinheiro e gastou tudo com prostitutas. E olha para você ver como pelas nossas palavras muitas vezes a gente reflete o pecado que nós estamos vivendo. No texto não vai falar nada que o filho mais jovem gastou com prostitutas. Vai falar que gastou dissolutamente. Gastar dissolutamente pode ser eu ir no bar e comprar 1 quilo de doce sem poder comprar. Não gastei com prostituta, eu gastei dissolutamente. Mas pelo fato dele falar que aquele jovem tinha gastado com prostitutas, ou seja, já demonstra que no coração dele já havia prostituição. Ou seja, muito provavelmente aquele jovem que ficou tinha problema, pecado de ordem sexual. Porque muitas das nossas falas, muitas das nossas acusações refletem o nosso coração. Romanos capítulo 2 vai dizer: portanto é indesculpável ao homem quando julgas, porque condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro, porque tu que julgas, faz o mesmo. Ou seja, toma cuidado com aquilo que você começa a acusar os irmãos, porque muitas vezes, você pegar um filho de Deus do seu lado, ele vai reconhecer o que está dentro do teu coração. Andar com Jesus não é fácil não, gente. Andar com Jesus é bom, mas não é fácil. E vai dizer que aquele jovem fala: pai, eu estive aqui todo esse tempo trabalhando para ti, sem faltar um dia.
você nunca matou um cordeiro cevado para mim. Mas quanto a este, tu mandaste matar o cordeiro. Nós vamos ver que não era um cordeiro que foi morto, foi o cordeiro, era um especial, que estava reservado, era um que não tinha mancha, era um que era puro, era um que estava guardado por uma ocasião especial. Ou seja, aquele cordeiro estava reservado tanto para um como para outro, só que um rejeitou e o outro tomou posse daquilo. Por quê? Porque soube colocar diante do seu pai aquilo que não lhe faria bem, aquilo que fez ele pecar. E é isso que tem que acontecer conosco, meus amados. Se a gente for querer viver uma vida, de querer levar uma vida de exterioridade, de querer apresentar uma figura que nós não somos, nós vamos afastar as nossas fraquezas do Pai. E é justamente as tuas fraquezas que o Pai está querendo expor aqui nessa noite. Porque quando nós vemos Paulo, voltando para o texto que nós lemos, ele tinha tudo para se gloriar, ele tinha visto o céu, ele tinha visto tudo. E vai dizer que Deus ele colocou um breque nele. E é muito bom quando Jesus ele coloca um breque em nós. Ele coloca um freio, ele coloca uma trava para que a gente não venha se gloriar. E foi colocado que é um mensageiro de Satanás para esbofetear um espinho na carne que atormentava Paulo. E eu acredito, eu já disse isso aqui uma vez, eu acredito que esse espinho na carne de Paulo era um pecado que ele tinha dificuldade para vencer. Uma vez eu falei isso na igreja, numa escola dominical, o camarada falou: você está ficando doido, Paulo já tinha vencido tudo, como eu disse, como se Paulo não tivesse pecado. Aí eu falei para ele: vai lá em Romanos 7, você vai ver que Paulo ele tinha pecados. Todo mundo tem problema numa área específica, e quando você consegue vencer essa área específica, você vai para um novo nível. E Jesus ele mostra que você tem outro problema. Por quê? Porque a palavra de Deus, a presença de Jesus, ela tem que ser um espelho para nós. Por isso que Tiago vai falar que o homem que ouve a palavra de Deus e não a pratica, ali no capítulo 1 de Tiago, a partir do verso número 21, que o homem que ouve a palavra de Deus e não a pratica, ele é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural no espelho e sai e logo se esqueceu de como era. Ou seja, ele lê a palavra de Deus e ele não consegue confrontar a sua imagem com a imagem que está na palavra de Deus. E ele sai dali logo como era. Quando a pessoa não pratica a palavra de Deus, ela não tem um confronto daquilo que ela é por dentro. Eu sei, tem muita gente hoje que não... Como às vezes a gente faz coisas no automático e a gente não se liga. Qual que é a cor da tua roupa íntima hoje? 90% aqui não vai saber. E tem muitas pessoas que se relacionam com Deus dessa forma. Se relacionam com Deus como: vamos seguir em frente. Aperta o botão automático e vai, piloto automático. Fecha o olho e vai. Hoje em dia tem uns carros que chama direção autônoma. O carro praticamente dirige sozinho. Tem pessoas que estão levando a sua vida espiritual dirigindo sozinho. Não tem confronto. Fogem do confronto com Deus. Por isso que eu falo, assim como eu fugi muito tempo da minha vida do jejum, as pessoas estão fugindo também. Por quê? Porque vai ser exposto algo que você precisa ser tratado. Vai ser exposto coisas que você não quer ver. E você vai olhar e vai falar: nossa, realmente é feio para você. Mas diante de Deus é tranquilo. Por quê? Porque o sangue de Jesus purifica todo pecado. O sangue de Jesus é eficaz. O sangue de Jesus é lindo. O sangue de Jesus, quando ele cai, uma gotinha que cai, você está abençoado. E vai dizer que esse espinho na carne foi pedido para Paulo. Paulo ele pede 3 vezes ao Senhor para que afastasse esse espinho dele. E Deus vai dizer que assim para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder, sabe onde que se aperfeiçoa? Nas fraquezas. O poder de Deus não se aperfeiçoa na sua performance, na hora que você vem cantar aqui em cima e canta bonito. O poder de Deus ele não aperfeiçoa em você no momento que você vem aqui em cima e prega bonito. O poder de Deus não se aperfeiçoa em você na hora que você dá cesta básica. O poder de Deus não se aperfeiçoa de você no momento que você dá um sorrisinho, que
você ajuda uma velhinha a atravessar a rua, o poder de Deus ele vai trabalhar em você a partir do momento que você coloca a sua fraqueza diante dele. Coloca a sua fraqueza diante dele aqui nessa noite. Não queira parecer o super-homem espiritual. Nós estamos cheios, meus amados, hoje na mídia de super-homens espirituais. Pessoas que pegam o microfone e falam: eu fiz, eu aconteci, por minha causa isso aqui está feito. Ah, tá vendo fulano, foi eu que fiz. Isso aí Jesus vai destruir, gente. O povo se gloriava de um templo chamado Templo de Herodes, que demorou 40 e poucos anos para ficar pronto. Um dia os discípulos passam e aquela era uma obra faraônica, era uma obra linda, era uma obra que imitava o templo de Salomão. E os discípulos falam assim para Jesus: ó, Jesus, está vendo? Ó, que louco que é, olha que da hora. Olha o tamanho da construção. E Jesus fala assim: ó, isso aí vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. Sabe por quê? Porque Jesus não está interessado naquilo que você faz. Jesus está interessado aonde você está. Porque estar em Cristo é um posicionamento nosso, é um local que nós estamos, é um lugar que você escolheu estar, não é algo que você escolheu fazer. Porque se você estiver no lugar certo, automaticamente você vai fazer as coisas corretas. Por isso que 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, vai falar: se alguém está em Cristo, um posicionamento, nova criatura é. Ou seja, se você está colocado dentro de Cristo, se você faz parte do corpo de Cristo, as coisas vão começar a acontecer de forma diferente na tua vida. Vai haver confronto sim, mas ao mesmo tempo que há confronto, ao mesmo tempo que há fraquezas, Ele vai fazer o quê? Vai derramar a graça dEle na tua vida. Por isso que eu falo para vocês que graça não é um passaporte para ir para o céu. Graça é uma capacidade vinda de Deus para que você possa cumprir o seu chamado. É algo vindo da parte de Deus para que você possa ser santo. E como eu disse lá atrás, ser santo é ser parecido com Cristo. É ser a imagem de Cristo. E para que você comece a ser a imagem de Cristo, você precisa estar em Cristo. E Ele vai falar: a minha graça te basta. Por quê? Porque a partir do momento que você expõe uma debilidade para o Senhor, a partir do momento que você confessa um pecado, a partir do momento que você se considera o menor de todos, sabe o que Ele vai fazer? Aí sim, nesse lugar eu tenho espaço para trabalhar. Enquanto você está cheio de si, eu não tenho como trabalhar na tua vida. Enquanto você está olhando para si mesmo, enquanto você está culpando o teu líder, o teu patrão, enquanto você está culpando todas as pessoas ao teu redor, eu não tenho como trabalhar na tua vida. Assuma o teu pecado que eu derramo graça na tua vida. Assuma a tua debilidade que Ele derrama esse poder na tua vida. A graça já foi concedida na cruz em sua forma plena. Se você não flui da plena graça de Deus, é você que não foi lá pegar, porque a graça foi concedida de forma plena. João capítulo 1, verso de número 16, o que vai dizer? E a todos deu da plenitude do seu Espírito. A todos, e graça sobre graça. Por isso que não fica olhando para as pessoas e falando assim: ah, lá vai o ungidão, aquele ali é homem de Deus. É homem de Deus nada, ele simplesmente foi lá e tomou posse daquilo que lhe é de direito. E é de direito isso. Não deixe o inimigo tirar isso de você. Por mais que você esteja em debilidade, por mais que você esteja em pecado, você tem direito à plenitude do Espírito. Você está assentado em lugares celestiais. Você já faz parte do corpo de Cristo. O que vai dizer lá em Efésios, capítulo 3? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Ah, pastor, mas isso aí é para quando eu morrer e for para o céu. Que para o céu, cara? Você já está assentado nos lugares celestiais. Você já faz parte do corpo místico de Cristo. Você é a igreja de Deus, e o sangue de Jesus está sobre a tua vida. Você já tem direito a essa capacitação espiritual. Você já tem direito a essa graça que vai fazer com que as suas debilidades, elas venham ser anuladas em Jesus.
E Paulo vai mudar, ele vai chegar num ponto que falar, sabe o que acontece? Tudo isso que eu vi, todas as palavras inefáveis, tudo aquilo que eu vi no céu, não é tão grandioso, sabe do quê? Porque ele vai falar, porque eu me gloriarei nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, por amor de Cristo. Porque sabe quando? Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Ou seja, quando eu reconheço a minha fraqueza, é aí que Jesus deposita o poder dele, é ali que eu vou ser forte. Sabe o que acontece, gente? Muitas vezes a gente sofreu um trauma lá atrás. Muitas vezes a gente passou por privações lá no passado. Muitas vezes a gente sofreu abusos lá no passado. Isso que a gente faz, a gente cria uma casca, a gente cria um calo em cima disso e fala, eu não vou mexer mais com isso. E quando você não deixa, quando você cria esse calo, quando você cria essa redoma, quando você cria essa casca na sua vida, quando você cria essa proteção, sabe que como se você estivesse falando, é como se você estivesse falando para Deus assim, ó, não mexe nessa área da minha vida. E a gente vai passando anos, e aquele calo vai ficando mais duro, aquele calo vai ficando grosso, e a gente nós vamos nos tornando pessoas amargas, nós vamos nos tornando pessoas que em certos assuntos você não pode tocar porque é tabu. Ó, não conversa com tal pessoa nessa área não, que ali até um trauma, é tabu na vida dela. E a gente vê hoje uma geração de pessoas feridas em paternidade. Nós vemos pessoas feridas vindo de outras denominações, vindo de uma religião opressiva. Nós vemos pessoas que não conseguem receber Jesus como Pai, porque não tiveram uma relação boa com o seu Pai. Pessoas que não conseguem ter uma intimidade com o Espírito Santo, porque tiveram uma relação ruim com sua mãe, e criaram uma casca em cima disso. Só que hoje, meus amados, é momento de você romper com esse casulo, é momento de você romper com essa casca, sabe por quê? Porque a graça de Deus está aqui para ser derramada onde você é fraco, para que você possa, eu me regozijo naquilo que eu passei lá atrás, sabe por quê? Porque essa dor minha lá atrás, hoje ela é o meu ministério. Você que sofreu abuso, não esconde isso não. Coloca isso diante de Deus, sabe por quê? É Deus te chamando para você vir tratar dos abusos que pessoas vêm sofrendo no dia de hoje. Nós vemos um cara na Bíblia, e é muito louca a história dele, Moisés. O seu nome é Retirado das Águas. Tentaram matar esse camaradinha. O faraó comprou as parteiras para que não nascesse nenhum especial. Deus o livrou da morte, Deus deu livramento para ele, ele foi resgatado pela sua irmã. E olha como que Deus é muito louco. Deus, ele faz com que a sua mãe colocasse ele ali na beira da água, e a sua irmã foi examinando aquilo de longe. Na hora que a filha de Faraó acha aquele jovem, o que ela fala? Ela olha para a menininha e fala, cuida dele para mim. E aquele jovem foi criado dentro do palácio, mas sabendo que era um hebreu. Ele sabia que ele era hebreu. E quando ele chega aos 40 anos de idade, ele tinha uma vocação sobre a vida dele. Ele era vocacionado como sendo um libertador de Israel. Só que aconteceu uma coisa com esse camarada. Ele tinha uma vocação, só que ele não tinha um chamado. E ele foi querer exercer a vocação dele antes de receber o chamado. E um dia estava ali os dois, um egípcio discutindo com um hebreu. E sabe o que ele fez? Ele matou aquele egípcio. Olhou de um lado, olhou do outro, não tinha ninguém vendo. Esqueceu de olhar para cima. Esqueceu de olhar para cima porque Deus estava vendo. Por quê? Era um jovem machucado. Era um jovem que sabia que tinham tentado matar ele. Era um jovem que cresceu vendo toda a opressão egípcia. Mas era um cara que criou um casulo em cima de algo que ele tinha sofrido, em cima daquilo que precisava ser tratado dele.
E quando a gente tem esse casulo, você pode ter você pode ter uma vocação, mas isso vai atrasar o teu chamado. Tem gente que não está vivendo o chamado, sabe por quê? Porque ainda não expôs aquilo que está dentro, porque ainda não expôs a sua fraqueza, tem vivido de uma falsa fortaleza. Porque quando a gente faz isso, quando a gente tenta exercer a nossa vocação sem o chamado, ao invés de trazer vida, você vai trazer morte. Foi o que aconteceu na minha casa. Quando eu me converti naquela sede de Jesus, os meus pais da igreja romana, fervorosos lá, os santos dele lá. Eu entendo que Deus me chamou como um libertador ali naquela casa. Eu sou filho de Jesus, você se entenda como um libertador aonde você está inserido. Você é um libertador no teu trabalho, você é um libertador na tua casa, você é um libertador na tua família, você é um libertador no mercado, aonde você vai, você é um libertador. Só que eu não tinha ainda o chamado. E um dia eu sentado na mesa com os meus pais, eu falei assim para eles: vocês têm que arrancar todas essas porcarias da cabeça da parede aí. Isso é tudo demônio, cheio de autoridade. Sabe o que aconteceu? Eles olharam na minha cara e falaram: você está ficando doido, cara. Você não serve para ficar aqui no meio nosso, não. E aquilo trouxe uma estranheza. Eu perdi a minha única bala que eu tinha para tirar, porque estava machucado, porque ainda não tinha sido tratado coisas que estavam dentro. Eu já achava que pelo fato de eu ter aceitado Jesus, eu já era um libertador pronto para atuar. E Deus foi tratando. Hoje eu recebo a vocação, só que eu perdi a oportunidade. Sabe que ao invés de trazer vida lá, eu trouxe morte. Hoje eu estou tendo que trabalhar, voltando alguns passos para trás, para poder ganhar-lhes novamente, para ter esperança de lá na frente ganhá-los para Cristo. Ou seja, o trabalho ficou mais caro agora. E tem gente pagando mais caro pelo fato de exercer a sua vocação sem esse chamado. E quando isso aconteceu, no outro dia, ele achando que as pessoas iriam reconhecer ele como o libertador de Israel. No outro dia, estava lá 2 hebreus brigando, ele foi lá separar a briga, porque ele era o libertador, né? Então, ele era o cara. Ele é o cara para resolver os problemas da humanidade. Porque quando a gente está cheio de orgulho, a gente acha que a gente é a solução dos problemas, na onde a gente chegar. E na hora que ele foi separar aquela briga, um camaradinho só olha para ele e fala assim: você vai fazer com a gente a mesma coisa que você fez com o egípcio. Sabe o que ele fez? Teve que fugir. E tem muitas pessoas que estão fugindo em virtude daquilo que não abriram o coração lá atrás. E ele vai para um lugar chamado Midian. Midian sabe o que quer dizer? Conflito. Ele vai para um lugar resolver os seus conflitos. 40 anos resolvendo seus conflitos. Resolvendo seus conflitos de uma maneira, sendo ministrado por um homem chamado Jetro. Constituiu uma outra vida. 40 anos eu vou fazer agora no final do ano. É uma meia vida. E um dia, Deus aparece para ele numa sarça ardente. E sarça ardente, meus amados, era algo comum no deserto. A sarça queimava à vontade lá, porque o calor era muito. Só que aquela sarça, ela tinha uma diferença. Ela queimava, mas não se consumia. E ele olhou, ele viu algo diferente. Naquele momento, o que acontece? Ele encontra com o chamado. Mas ele ainda estava doído. Sabe por quê? Quando Deus ele chama ele fala assim: eu não vou nada. Ou seja, aquele cara que queria tanto ir, na hora que Jesus fala para ele, vai, ele fala: agora eu não vou mais. E tem muitas pessoas vivendo isso, gente. Tem muitas pessoas que tiveram um trauma lá atrás, tiveram uma decepção lá atrás, mas agora Deus está falando: ó, vem, eu quero te usar. E tem pessoa que está falando: já que não foi lá atrás, agora eu não quero. E sabe o que é isso? Orgulho. Você precisa colocar esse orgulho diante do Senhor, porque não é da maneira como você quer, não é no tempo que você quer, mas é no tempo que o Senhor trabalhou em você e acha que você já está apto. É no momento do chamado de Deus. É isso que precisa acontecer conosco. E Deus é obrigado a convencer ele de um monte de forma, e dizendo: cara, eu te escolhi.
Eu vou revelar o meu nome para você. E quando Deus revelou o nome, nenhum dos outros, todos eles chamavam de El Elyon, era outro, tudo nome de Deus diferente, mas era o único que teve a revelação de Deus. Foi o único que falou: fala para Faraó que o meu nome é Eu Sou o que Sou. Era a plena expressão do nome de Deus. E nós conhecemos a história de Moisés, e nós vamos ver que ele foi um homem vencedor. E assim como Paulo, meus amados, nós temos que começar a colocar diante de Deus aquilo que precisa ser tratado em nós. Nós vemos o próprio Moisés, em que ele sobe para conversar com Deus, e ele é tomado da glória de Deus. E quando ele chegava diante do povo, ele estava brilhando, a galera ficava olhando para ele e falava: cara, como esse cara é louco, como esse cara tem comunhão com Deus, como esse cara é chapado, ele brilha. Ele tinha admiração de todos. Mas sabe o que acontecia? Chegava uma hora que a glória dele começava a desvanecer. Sabe o que ele fazia? Ele puxava um paninho, ele puxava uma cortininha e sumia para ir buscar Deus de novo. Sabe por quê? Porque ele estava se envergonhando das suas fraquezas. E a coisa que muitas vezes nós fazemos, muitas vezes que eu faço como pastor, muitas vezes eu tenho que entrar aqui e eu tenho que me parecer bom para o meu discípulo. Como é que ele vai reagir sabendo uma fraqueza minha? E sabe o que eu tenho percebido? Os meus discípulos que mais têm crescido são aqueles que estão mais expostos à minha fraqueza e não aquilo que eu tenho de força. Para todos aqueles que eu tento, ou que se aproximam um pouco de mim, que só enxergam um pastor Alisson forte, um pastor Alisson que sabe tudo, essas pessoas são ministradas sim, mas até um nível. As pessoas que conhecem as minhas debilidades, as pessoas que conhecem as minhas fraquezas, as pessoas que conhecem as minhas chatices, têm sido ministradas muito melhores que as outras. Por isso, quer tocar as pessoas, começa a se mostrar, começa a mostrar aquilo que você tem de defeito também. Hoje em dia a galera até me imita, querendo ir embora para casa. Eu fico lá fazendo careta, mostrando relógio para minha esposa. A galera fica me imitando. Porque conhece as minhas debilidades. Conhece os pontos onde eu sou chato. E isso faz bem para nós, meus amados. Quando a gente quer manter a postura, quando a gente quer manter uma figura, uma imagem que nós não somos ainda, é como se nós estivéssemos agindo no nosso chamado, na nossa vocação, sem um chamado correto diante de Deus. E aí nós vamos ver Paulo dizendo em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18: portanto nós, refletindo a nossa face no espelho. Vamos ler essa passagem. Capítulo 3 de 2 Coríntios. Olha que coisa linda. Aquilo que Deus vai fazer em nós aqui nessa noite. Capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito. Paulo está contando a história de Moisés. Porque muitas pessoas pensavam que Moisés estava puxando o paninho para não impactar as pessoas com a sua glória. Mas Moisés, ele estava com vergonha da glória que era desvanecente, porque ele vivia sob o regime da lei. E Paulo está falando para nós, ele colocava esse paninho porque ele tinha vergonha de mostrar que a comunhão dele estava acabando. Ele precisava ir lá de novo no monte e recarregar as suas forças, para que o povo pensasse que ele era o mega espiritual. Gente, nós somos transformados de glória em glória. Nós somos transformados de fé em fé. A palavra glória é uma palavra grega chamada opinião, uma palavra doxa, que quer dizer opinião. Nós somos transformados o quê? Diante da opinião que Deus tem da tua vida. A opinião de Deus é no momento essa: fala, filho, precisa ser mais parecido comigo. Aí você busca Deus, Ele derrama a sua graça, e depois daquele momento Ele olha e fala: agora minha opinião, sabe qual que é sobre você?
amado, você está crescendo, mas você precisa se parecer mais comigo. E assim nós vamos sendo transformados, nós vamos sendo renovados, e nós vamos cada vez mais sendo quem Deus nos chamou para ser, cumprindo o nosso propósito. Eu quero convidar você para você colocar em pé.